tarde a todo mundo. Estamos aqui começando a nossa segunda jornada e última, né, da Semana do Audiovisual. E, apesar dessa jornada temática, em cima dos 70 anos da TV, estamos abrindo uma janelinha também para falar do áudio. Mas não só do áudio, mas suas múltiplas, hoje, utilizações com todas as suas convergências, que incluem todas as mídias, todas as plataformas. Nós temos dois convidados, a Carolina Moran, que é representando o jornal O Globo. A gente pensa, o que o jornal está fazendo aqui? A Carol é apresentadora do podcast Ao Ponto, que ela coproduz todos os dias e apresenta sempre enfocando assuntos da atualidade, utilizando profissionais do jornal, outros colegas, reportagens e comentários e, principalmente, análises aprofundadas das notícias. Nosso outro convidado é o Marcos Lacerda, que é um dos chefes de redação, junto com o Mário Dias Ferreira, é o de Mário Dias Ferreira, não é isso, Marcos? Da Band News, da Band News FM, no Rio de Janeiro. E o Marcos foi quem desenvolveu esse projeto de convergência de mídias dentro da emissora. A partir da matriz áudio, rádio tradicional, ele hoje pilota toda uma série de outras mídias que se convergem para poder difundir conteúdo entre todos e trabalhando firme também com uma interação entre ouvintes e demais usuários. Hoje não se limitam a ouvintes. Então, só alguns pontos, né? Os dois foram muito generosos em comparecer a esse nosso evento. A Carolina, geralmente ela tem um colega com quem ela divide essa produção e está sozinha. Então, ela abriu uma janelinha que vai ser um pouco mais estreita para poder participar conosco. Daqui a pouco a gente vai ter que liberá-la. E o Marcos também, eu não sei qual dos dois teria sido mais generoso, já que o Marcos simplesmente abandonou as férias, fez um hiato nas férias para estar aqui com a gente. Então, eu queria, Carol, para começar, que você fizesse uma pequena apresentação do podcast do Globo, é o Ao Ponto, esse podcast diário. E a gente lembra que esse podcast acabou de completar um ano agora, em julho, de existência, dentro de um portal de um jornal originalmente um jornal impresso. Significa uma conquista, acredito, uma conquista muito grande desse meio áudio dentro dessa mídia tão forte, né, que é o Globo. Então, Carol, como diziam os antigos, o microfone é seu. Tudo bem, Mauro. Obrigada. Então, falando um pouquinho do podcast, ele completou um ano no final de julho. Nesse um ano, a gente teve aí mais ou menos uns 6 milhões de visualizações e downloads. Contando um pouco a história de como é que surgiu o podcast. Eu não fui para o Globo para fazer o podcast. Apesar da minha carreira ter sido toda em rádio, né? Passei 18 anos na Rádio CBN, trabalhei também na Rádio Globo, com os nobres colegas aí, Mauro Silveira e Creso Soares Júnior. Quando era estagiária, Mauro foi meu primeiro chefe lá na era paleozoica. Mas fui para o Globo não para fazer o podcast. Na verdade, eu fui para o Globo para coordenar a pauta da editoria País, né? que é política e assuntos nacionais. Fiz isso durante algum tempo, estou no Globo desde o início de 2017. Antes do podcast, o Globo começou a investir em algumas coisas de vídeo, assim, muitas tentativas, né, para ver o que daria certo. Hoje o canal do YouTube do Globo tem uma audiência bastante expressiva. O Giovanni acho que pode falar sobre isso mais tarde. Mas naquela época a gente fazia algumas coisas, lives no Facebook, fizemos alguns vídeos sobre eleição também. E aí, no ano passado, começou a surgir essa ideia de podcast. A gente fez primeiro uma coisa meio piloto, assim, até no meio da brincadeira na época de Game of Thrones, né, na última temporada de Game of Thrones. Eu caí até de paraquedas nesse podcast. Quem ia apresentar era o Roberto Maltic, que é o meu colega no Ao Ponto hoje em dia. Só que ele não assistia Game of Thrones. E ele ia gravar com os outros dois caras super nerds do jornal que assistiam. Não, vou gravar. Falei, não sabia que você gostava de Game of Thrones. Não, nunca vi. Falei, amigo, acho que não vai estar dando para você apresentar esse podcast. Ele, mas eu falei, não é simples, assim, não vai dar para você pegar a história inteira, não vai dar. Aí ele, não, acho que não, então faz você. E aí no dia, acabamos gravando meio na brincadeira, fizemos um episódio de podcast a cada episódio da série.
E foi bacana, a casa gostou e tal. E aí começou a surgir a ideia de fazer um podcast realmente à Vera, né, diário ali do jornal. Começamos a conversar sobre isso. O próprio Maltic já estava envolvido nesse projeto. E aí me chamou, era até natural, né? Acho que dali de todo mundo da redação, eu que tinha mais realmente experiência com áudio e com rádio e tudo mais. E aí fizemos um piloto do podcast, até meio despretensiosamente. O primeiro foi uma entrevista com o Lauro Jardim, algum furo que o Lauro deu, já não lembro mais o que era, não sei se foi caso Temer, sei lá. A gente fez uma entrevista com ele, e aí a direção gostou e o negócio subiu para o site, assim, meio sem grandes planejamentos, e foi bem. E aí a gente começou realmente a desenhar o Ao Ponto. E aí chegamos a esse formato, é um podcast diário, tem duração aproximadamente de uns 25 minutos, a gente tenta não passar muito disso. E ele é muito movido pelo noticiário quente do dia a dia. A equipe, somos eu e o Maltic que produzimos, apresentamos, o Maltic geralmente edita mais para o fim do dia, e temos um editor de áudio, que é o João, que é um garoto super novo, aí da idade de vocês praticamente, recém-formado, que é praticamente um sonoplasta ali, né? Faz uma edição de áudio, mas muito mais voltada para a sonoplastia. Somos só nós três na produção do podcast. Claro que, eventualmente, a gente tenta fazer uma coisa diferente, mais produzida, mas a pandemia também acabou nos atropelando um pouco nisso, né? Porque a gente deu esse start no podcast muito com esse formato de usar as pessoas da redação, um podcast muito analítico, né? A gente pega um assunto e tenta destrinchar, mas a gente já estava pensando em fazer coisas diferentes, muito inspirados, por exemplo, no Daily, que é o podcast do New York Times, que é um super sucesso, né? Que é factual, mas que tem 500 pessoas na produção, 500 não, mas umas 15 tem, né? Então, eles conseguem fazer coisas muito legais e muito colocando o ouvinte dentro de situações e tal, e a gente gostaria de fazer coisas parecidas. Chegamos a fazer que é um podcast assim fora da curva do que a gente tem feito. A gente visitou o laboratório lá em Manguinhos, que ia fazer os testes da Covid, né? Foi antes da quarentena, a gente estava indo para a rua ainda, né? O Manguinhos estava se preparando para os testes e tal, e a gente foi lá. E é um episódio bem assim de imersão, que a gente conduz o ouvinte ali pelo laboratório. Tem uma entrevista com a chefe do laboratório, mas tem muito essa experiência sensorial de estar ali dentro e tal. E acho que deu muito certo esse episódio, a gente queria fazer mais coisas assim. Só que aí, né, veio a pandemia e a gente teve que lidar com outros desafios do tipo muito mais comezinhos, como gravar um podcast em casa com uma obra no vizinho, com o cachorro latindo, eu na minha casa, o Maltic na dele, o entrevistado na outra. Ficamos testando ali opções para gravar o Zoom. Agora todo mundo usa Zoom e grava, né? Mas quando começou a pandemia, eu nem sabia o que era Zoom, gente. Assim, né? Ficou todo mundo, cara, como é que vai ser isso? A gente acabou arrumando, cada um trouxe um gravador profissional para casa com um cabo, uma gambiarra mesmo para conectar no celular e conseguir gravar. A gente não usou assim, nenhuma grande tecnologia de gravação no começo, não. E não usamos até agora, porque está dando certa gambiarra, tá, gente? Preciso confessar que não vou mexer em time que está ganhando. E aí a gente ficou um tempo nessa de se adaptar, conseguimos, né? Acho que agora está em velocidade de cruzeiro. E pretendemos agora tentar voltar a pensar em coisas mais bacanas, incrementar o podcast. Logo depois que a gente começou, a Folha já tinha um podcast diário, né? O Café da Manhã, que é uma parceria com o Spotify. E logo depois, assim, uns dias depois, um mês depois, o G1 entrou com tudo, né? A TV Globo com aquele monte da Loprete e todos os outros. E que eu acho que é bem um divisor de águas assim, nesse mercado de podcast, porque, claro, por um lado é uma concorrência fortíssima. A Loprete em um ano teve 60 milhões de downloads, a gente teve 6, né? Então, assim, é difícil competir com esse canhão, né, de audiência que é o G1, que é a Globo.com e tal. Por outro lado, acho que todo mundo que faz podcast se beneficiou do fato do tio William Bonner estar lá no Jornal Nacional ensinando o que é um podcast. Como você acha, né? A tia Fátima Bernardes, a Ana Maria Braga, foi, né, todos os programas e a Globo News repetindo o que é um podcast, como baixar um podcast e tal. Então, acho que o divisor de águas realmente da popularização do podcast no Brasil foi esse, né? E acho que a pandemia, de certa forma, contribuiu um pouco para isso também, porque as pessoas estão em casa, estão com mais tempo, está todo mundo meio de saco cheio de assistir, de estar na frente de uma tela, né? Ao mesmo tempo, todo mundo tendo que fazer as coisas em casa, então o podcast é perfeito para você
lavar uma louça, ouvir um podcast, né? Lavar uma roupa, ouvir um podcast. Então, acho que a pandemia, de certa forma, contribuiu um pouco para isso também. E falando em convergência de mídia, eu acho que esse é um momento muito especial, pelo menos para a gente ali no Grupo Globo, né? No jornal e tal, porque a Rádio CBN, que é de onde eu vim a minha escola, passou para o mesmo guarda-chuva da Infoglobo, né? Do Jornal Globo, Extra, Editora Globo, teve uma mudança ali gerencial, e o mesmo CEO também cuida da rádio agora. Né? O novo diretor da CBN, o Pedro Dias Leite, era editor executivo do Globo, depois da época foi para lá. Então, eu acho que a tendência é cada vez mais haver uma integração, uma convergência, e aí as coisas se misturam, né? Seja o conteúdo do site, do Globo, da época e tudo mais, o que vai ao ar na Rádio CBN, acho que com muito mais integração dos comentaristas e colunistas, e os podcasts, acho que vão também a reboque disso. Tem o podcast do Globo, a CBN tem outros podcasts também, acho que o público só tem a ganhar com essa integração. Vamos ver o que vem daí. Para a gente também é novo, né? Uma integração que ainda está começando. Não sei exatamente o que pode vir, mas acho que vai ser bem bacana. Carol, eu queria te fazer uma pergunta, depois o Marcos, quando começar, ele pode falar sobre isso também. Da mesma forma que as pessoas têm aquela discussão, em alguns casos intermináveis, se Netflix é televisão, e as pessoas também perguntam se podcast é rádio ou não é, no modo de produzir, você vê diferença? Isso é uma primeira questão. E a outra questão seria, você falou nos 6 milhões aí de acessos, você se sente mais... hoje mais consumida, diríamos assim, do que naqueles anos, inclusive ancorando programas em rede na CBN? Não sei se mais consumida, Mauro. Eu acho que o podcast ainda não tem o mesmo alcance do rádio, né? O rádio é massa, se ele está no carro, liga e tal. Então, acho que o rádio ainda é muito mais um veículo de massa. Eu acho o seguinte, eu não sei se é rádio, mas eu acho que o podcast não inventou a roda. Ninguém está ali no podcast fazendo uma coisa super diferente do que o rádio já fazia. Eu acho que o podcast, ele aprofunda, de certa forma, algumas coisas que se faz no rádio. O ouvinte tem a opção de ouvir on demand aquele assunto que o interessa. Então, acho que focaliza muito mais, né? Um assunto específico. Você vai ter podcast de tudo. O cara que gosta, sei lá, do pássaro azul da Austrália, vai ter lá um especialista do pássaro. Enfim, uma coisa muito específica que ele pode ouvir em podcast. Mas eu acho que os modelos que se usam no podcast, muito já havia no rádio. Mesa redonda. Tem um monte de podcast que é mesa redonda. Sei lá, Foro de Teresina. Nada mais é do que um debate, uma mesa redonda. Isso já tem no rádio desde Dom Andel de Moura, sei lá, isso sempre existiu. Entrevistas e análises existem no rádio, né? Também há muito tempo. Reportagens mais aprofundadas especiais também existia. Claro que no rádio a gente tem muito menos tempo e, né, muito mais ali consumidos pelo dia a dia. Então, acho que o podcast tem um pouco de tudo. Ele te dá a oportunidade de ouvir coisas específicas do seu interesse, mas não acho que seja exatamente um super novo modelo. Claro que no podcast você consegue fazer coisas que numa rádio como a CBN ou a Band News você não vai fazer. Por exemplo, não sei se todo mundo já ouviu falar nesse podcast novo da Rádio Novelo, Praia dos Ossos, que é sobre o assassinato da Ângela Diniz. Sim, eu acabei de ouvir o primeiro episódio. Cara, é interessantíssimo. é um primor, assim. É muito legal. Muito dificilmente a gente... E muito atual, né, Carol? Assim, a gente vê que as histórias se repetem e a gente acompanha certos retrocessos hoje na sociedade e compara com o que houve. Eles estão fazendo um trabalho documental muito bem feito. Pois é. Não é uma coisa que você ouviria numa rádio, numa Band News, numa CBN, uma coisa tão aprofundada. Mas é um documentário em áudio. Então, assim, tem técnicas ali de roteiro, de sonorização que a gente já usava normalmente. Só que é uma produção que eles levam. Eu acho que os podcasts em geral, não todos, mas tem esse cuidado com a sonorização, né? Assim, esses que são mais documentais e tal. E eu acho que o podcast tem uma coisa que o rádio tem um pouco, mas acho que deveria até ter mais. Eu sempre tive essa preocupação, quem me ensinou isso foi o chefe Mauro Silveira. O rádio não tem imagem, né? Então, o que você está falando, você tem que conduzir o ouvinte para um cenário que ele não está vendo. Isso no All News se aplica.
O Mauro me ensinou isso quando eu era repórter muito jovem, estava num fim de semana fazendo uma cobertura de uma rebelião numa delegacia na Tijuca, ali na Espírito Santo Cardoso, aquela rua tem uma delegacia, né? E assim, eu já tinha feito 1 milhão de flash, já não tinha mais o que falar, os presos não saíam e tal. E aí, toda hora entrando no ar, falei, Mauro, eu não tenho mais o que dizer, não tenho mais o que falar. Aí ele, por que você não descreve o que você está vendo? Que é um bairro residencial, que as pessoas estão assustadas ou não estão, tá? Os vizinhos têm... Isso se aplica a todas as situações no rádio, né? Você tem que tentar descrever e trazer um ambiente, um clima. E eu acho que o podcast muito mais até, porque alguém está ali te ouvindo por opção. Ele não ligou o rádio e pegou o bonde andando, né? Não, ele parou, ele baixou o podcast. Então, acho que exige um cuidado até maior. E acho que o podcast... Claro que o de análise um pouco menos, mas esses podcasts que estão te contando uma história, como é o caso do Praia dos Ossos, é um roteiro meio de cinema, assim, né? De documentário, que é muito interessante. Acho que esse é um exemplo, quem não ouviu, ouça, porque acho que assim, é uma aula de roteiro e de pesquisa, mas também muito bacana, muito divertido. Divertido até uma palavra ruim, porque é um caso trágico, mas assim, te prende, né? É quase um thriller, é como se você estivesse assistindo um filme ali, ouvindo um documentário de mistério, enfim, muitas questões sobre o machismo, manipulação de opinião pública. A gente fala disso hoje na era das redes, mas o crime aconteceu nos anos 70 e já havia uma manipulação de opinião da massa, o assassino virou vítima no final das contas, né? Então acho que é uma lição de um monte de coisa. Mas acho que, assim, respondendo a sua pergunta, eu não acho que o podcast seja mais visto. Por exemplo, usar o exemplo da Lopretti, que acho que é o podcast hoje diário mais acessado, né? Certamente ela não é mais ouvida no podcast do que ela é assistida na TV, né? Acho que a tendência é crescer, mas acho que o público do podcast também é muito fiel. O sujeito que se dispõe a baixar todo dia, ouvir, também cria ali um vínculo. O Foro de Teresina é um exemplo enorme disso, né? Na verdade, o Foro, hoje em dia, é maior do que a revista Piauí, em termos de relevância nas redes. Tem gente que não conhecia Piauí, que ouve o Foro, que foi assinar a Piauí para ter conteúdo exclusivo, alguma coisa do Foro de Teresina e para dar suporte ao Foro, né? Então, acho que em alguns casos, são casos específicos em que o podcast realmente consegue construir ali uma rede de apoio de ouvintes muito fiéis, né? Vamos ter a participação do professor Creso Soares Júnior, mas antes, só dizendo aos nossos alunos, olha o ato falho, os ouvintes, né? Só dizendo aos alunos o seguinte: se vocês quiserem participar, podem se candidatar. Quem for fazer pergunta, quiser fazer pergunta oral mesmo, é só, por favor, se identificar nome e período, para que a gente possa colocar vocês em foco, porque muitas vezes nem sempre a gente identifica quem está falando, então, para que a gente possa proceder assim. Tá? Creso. Oi, Mauro. Na verdade, eu só queria fazer essa observação mesmo na hora que eu, concordando com a Carol, que eu acho que a principal diferença foi no que ela falou. Por ser on demand, o cara consegue interferir no tempo da execução. Assim, quando você está em broadcasting, não adianta. O cara entra, você tem que prestar atenção ali e sintonizar, aumentar o volume, enquanto no podcast você se interessa, né? Se preocupa. O ouvinte, o receptor da mensagem, acaba interferindo na hora que está recebendo a mensagem. E a Paula Scarpin, Mauro, você lembra, no ano passado, ela participou daquela palestra sobre podcasts e ela contou para a gente que estava produzindo, não disse o nome, que era Praia dos Ossos, mas estava contando aí essa história de como era difícil essa reconstituição, né, do caso e tudo, porque ela estava contando que dessa iniciativa de dar uma visão feminina do que aconteceu, né? Porque o caso da Ângela Diniz foi um caso que acabou, como disse a Carol, colocando o assassino como vítima por conta daquele negócio de legítima defesa da honra,
né, Mauro? Na verdade, depois até teve uma reviravolta. Essa figura da legítima defesa da honra foi levantada pela defesa do Doc Street, o assassino confesso, inclusive, mas houve toda uma mobilização do movimento feminista ainda durante a ditadura, numa época que era muito difícil alguém militar num movimento como esse. E houve uma reversão e ele finalmente foi condenado. Mas, naquele primeiro momento, o primeiro episódio mostra bem isso, ele ganhou camisetas, ganhou com o nome dele, virou prato em restaurante, nome de drink e por aí vai. Mostra e justamente o temor que a gente tem hoje que esse tipo de valores possam voltar com força, né? Eu não sei, para a gente poder balancear o tempo entre a Carol e o Marcos, talvez seja interessante agora o Marcos fazer aquela apresentação dele. Tudo bem, gente? Para vocês? Carol tiver eu estou sem tempo. Se a Carol tiver tempo apertado, não tem problema nenhum. Dá para ficar mais uma horinha, dá para ficar mais porque eu achava interessante também a Carol te acompanhar, não queria assim... Estou aqui, Mauro, mais uma horinha dá para espera a concorrência sair para eu ir lá e vender meu peixe. Não, eu estava esperando aquela sempre para contar todos os segredos, aí vou ter que ficar genérico aqui. Como diria a academia, vocês vão dialogar, tá? Marcos, fica à vontade para fazer a sua apresentação, por favor. Beleza, eu compartilho a tela aqui, né? Eu acho que pode, né, Cris? Pode, já. Pode, ele já é co-host. Beleza, deixa eu só preparar aqui que está na página errada. Aqui, vamos lá. Primeiramente, boa tarde, né, a todos que entraram agora aí no nosso bate-papo aqui. Sou Marco Lacerda, 10 anos de Band News FM, completados em março. Entrei como estagiário e passei por todos os passos até chegar à chefia de redação, trainee, repórter, fui coordenador de projetos especiais, de esportes, de mídias digitais, participei da implementação de todo esse projeto que eu vou apresentar aqui brevemente, do meio digital, assim, para colocar a Band News FM em todos os locais, né, que você possa obter informação. Virei chefe de reportagem e há um ano sou chefe de redação. Deixa eu colocar a tela aqui para vocês. Vocês estão acompanhando já aí direitinho? Vou pular aqui. Tranquilo, Marcos, está chegando bem. Vamos lá. Lógico, a Band News FM tem o lema que o nosso Boechat deixou, né? É uma rádio para você se fazer ouvir. Então a gente pensa muito no ouvinte, que deixou de ser um ouvinte. Vou até explicar isso aqui um pouco mais, porque você tem ele em diversas frentes, então você trabalha mais ele como um consumidor, né? Um consumidor de informação, de conteúdo que você está disponibilizando. O áudio que a gente coloca no rádio, nos 90.3, é o nosso principal carro-chefe, mas você tem outras possibilidades, porque se a pessoa não tiver ligado no rádio, como é que ela pode consumir essa notícia? Como é que a gente pode chegar no ouvinte através dessa notícia, né? E a gente tem a mudança de hábito, né? No passado, todo mundo se juntava em casa, na sala, para ouvir o rádio, aquele rádio gigantesco. Agora, você tem a televisão, você tem o celular, você tem o tablet, você tem várias outras formas de receber essa informação. E aí eu tenho duas imagens. A primeira, acho que chama mais atenção, que é mais explicativa e específica, a do canto esquerdo de 2015 e 2013, que são os dois últimos conclaves, o do Joseph Ratzinger e do Papa Francisco. A diferença em um período muito curto de tempo, como evoluiu, né, a maneira da gente consumir um conteúdo, todo mundo já com um celular na mão e a outra um jornal e com todo mundo agora consumindo informação no celular. E a gente tem nessa nova linguagem, principalmente do marketing, o consumidor 4.0, que era um pouco já que o Boechat trabalhava, né? A pessoa não está mais ali para consumir apenas a nossa informação. A pessoa não está ali para ligar o rádio e ouvir, ela está ali para interagir, para você estar a par dos problemas dela, para se debater, para você colocar em pauta isso, para você responder. E na Band News a gente tem muito isso, né? A gente tem uma editoria de ouvinte, que às vezes a matéria não vai ao ar,
mas a gente está ali fora do ar ligando para a pessoa, correndo atrás, ajudando, que é uma coisa bem particular, e quando aperta um pouco mais, a gente acaba colocando no ar, né? O consumidor 4.0 é esse, ele quer ter um conteúdo personalizado, ele quer ter a pessoa sempre ali à disposição para lhe informar, para prestar um serviço, para ajudar, para dar uma consultoria. Tem uma senhora que liga diariamente lá para a rádio perguntando quanto que vai ser o pagamento do Estado. E ela já sabe, que ela pergunta no 10º dia útil, não é? A gente fala, é no 10º dia útil. Mas que dia é o 10º dia útil? A gente vai e passa, e quando o governo antecipa, ela fica toda feliz porque a gente respondeu ela por telefone. A Band News está on, né? Nova linguagem, o pai está on do Neymar. A gente está em todos os meios de comunicação. Então, o Twitter, hoje, isso eu estou falando Band News Rio, não a cabeça de rede, mas o nosso Twitter, tirando o Twitter da rede, é o segundo com mais números de seguidores de rádio no Brasil. E a gente, quando o Twitter começou, era uma briga muito forte com a CBN na época, eu lembro, de divulgar informação, a gente não tinha site, então era tudo via Twitter, trânsito, tudo mais, e a gente começou a ter um Twitter muito interativo com o ouvinte, né? É coisa de, por exemplo, faz um tempo real de chuva, naquele dia dá 1,5 milhão, 2 milhões de seguidores interagindo, né? A interação do Twitter é muito forte, chama muito a atenção quando a gente coloca um tempo real utilizando a ferramenta da rede, né? O Facebook é o que dá mais acessos ao site da rádio, em termos de link. O Instagram é o, digamos assim, o nosso segundo caçula, né? Não tem tantos seguidores, mas está em um crescimento. E o YouTube, por conta de logística, de equipamentos para alavancar um pouco mais as lives no YouTube, mas está em uma crescente, né? Hoje a gente tem aí 16 mil seguidores no nosso canal no YouTube, no da rede já está quase batendo 1 milhão, porque eles foram à frente. Todas essas tecnologias, não tecnologias, né? Essas inovações que, com o passar do tempo, a gente foi implementando na cultura da rádio, a rede veio sempre depois. Então, o Rio de Janeiro era sempre o cobaia, dava certo, a rede replicava. E aí a rede, na questão do YouTube, foi primeiro, por conta de ter mais tecnologia de câmera, de pessoas disponíveis para subir uma live, do que a gente só tinha uma webcam para colocar uma live no Facebook, e agora a gente está correndo um pouco contra o tempo, né? Mas todas essas redes são para mostrar que até então não falei nada de áudio, do meio rádio. Estou falando de coisas que você pode ilustrar, né? A Carol até falou agora há pouco ali, né? Você tem que criar uma imagem. Até uma briga que a gente está começando a ter muito forte, porque a rede também está fazendo isso, de o repórter está numa pauta. Eu estou aqui na pauta, estou vendo aqui a minha esquerda a casa, pego o celular, que a minha direita está assim, porque lá na frente, quem está na live no YouTube, no Facebook, está lindo e maravilhoso. Bota na televisão, vê que é uma beleza, mas quem está no rádio está perdido. Então, o nosso principal foco é o rádio. A gente chama o repórter, olha, você pode estar com a imagem ilustrando, mas você tem que descrever essa imagem claramente, porque o seu principal foco é o rádio ali. Então, você não pode tirar isso de mente. E o resto é para você ter informação em todas as plataformas para você continuar consumindo a Band News FM, né? E aí é uma interação, um exemplo de interação que o ouvinte pergunta o que está acontecendo na ponte, a gente responde que vai verificar e a gente dá a resposta para o ouvinte no WhatsApp, um gato que provocou o fechamento da ponte por 5 minutos no vão central, e aí a imagem que o ouvinte mandou para a gente da ponte parada serve para ilustrar uma matéria que você compartilha para outras pessoas no conteúdo. A pessoa está ali no WhatsApp querendo saber, você está interagindo. Às vezes está nem ouvindo a rádio, mas procura a Band News FM, porque sabe que pode ter uma informação. E aí a gente entra já nesse, digamos, para a gente ainda é um novo mercado também, né? O podcast. Nós temos 6 conteúdos exclusivos de podcasts nacionais. O Tem Método, que é com Carlos Andreasa e o Ivan Brandão, que é o que mais tem audiência em termos de podcast, né? De ter um conteúdo exclusivo, porque o do Reinaldo Azevedo, os comentários do Reinaldo Azevedo também tem um potencial significativo, mas são cortados do ar. Todo o material de colunas e
reportagens e comentários da rede eles colocam em formato podcast, assim como a gente faz também aqui no local, mas esses são exclusivos em conteúdos voltados para quem está assinando o podcast, né? Linha do Tempo, com Inês de Castro, Jardinaria, que é um projeto que começou agora para a primavera, com a Carol Costa. Tem o Planeta Startup, que é uma parceria com a TV Band, como programa na TV Band ficou fora do ar, a gente, na rede, colocou agora um conteúdo de podcast para manter a marca, né? Para manter o conteúdo, Elas com Elas, que é voltado mais para o público feminino, e o podcast da Fórmula 1, que é um comentário pós-corrida que todos fazem. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o 2 às 20, que é com o Maurício Bastos e a Luana Bernardi, sempre às 8 da noite, um resumo do dia. Tem a Vida Boa com a Mariana Procópio, que é voltado para a saúde, e Literatura com a Luana Bernardes, que ela faz entrevistas para colocar no ar na rádio, mas como o tempo é curto, vai para o podcast. Se vocês repararam, os da rede são semanais, o único diário é esse 2 às 20, com a Ana Bernardi e Maurício Bastos, e a gente teve um dilema muito grande do horário, né? Como colocar um podcast com um resumo do dia, se a gente, pela manhã, tem o horário nobre da rádio, que faz um resumão do dia. E aí ficou uma discussão muito grande com o podcast da Carol, com o podcast do G1, em termos de horário, com o próprio da Fúria também. Vamos colocar, porque todo mundo coloca de manhã cedo, mas se a gente colocar um podcast de manhã cedo para a pessoa ouvir o noticiário, um resumo, o que vai obrigar a pessoa a ligar o rádio? Então a gente preferiu colocar à noite, num horário que não tem tanta audiência assim no rádio, Voz do Brasil, reprise do Jornal da Band, e aí tem um conteúdo disponível. Se você não quiser ouvir o que está no ar na rádio, você pode ouvir um resumão com o Maurício e a Luana, e aí a gente não perde a audiência. Foi uma discussão com comercial e tudo mais. Então a gente pensa um pouco nesse sentido do podcast, com um complemento da informação, desdobramento do que é notícia, mas sem perder a pegada da rádio, né? E a gente percebeu muito isso durante a pandemia. Os podcasts de comentários, eles tiveram um crescimento, né? O do Andreasa, então, disparou. Mas os podcasts de resumo do dia, nem tanto, porque durante a pandemia era uma atualização atrás da outra. E a audiência da rádio, por outro lado, deu uma disparada. Foram 3 meses de ascensão muito boa, de horários, e agora a gente voltou ao que era antes do isolamento, tudo mais, que as pessoas queriam consumir aquilo ao vivo. Já teve 2 vezes que a gente teve que cair um podcast inteiro porque teve atualização do que ia fazer naquele programa para colocar no ar à noite, né? Então a gente vê que ainda a velocidade do rádio continua imperando em termos de conteúdo, né? E aí a gente pensa também a rádio um pouco além do áudio, né? Já trouxe um pouquinho do que era, mas lives com desdobramentos também de diversos assuntos, uma live com o Léo Jaime para distrair um pouco a pandemia, Mariana Procópio com um médico falando também sobre as questões da pandemia, o Zé Raimundo Padilha com a dona da cervejaria Noi para falar do mercado cervejeiro, que ele é um sommelier de cerveja, mas também da questão dos bares e restaurantes, e a Luana Bernardes, que sempre às sextas-feiras também tem uma live de literatura, que ela amplia ainda mais a sua coluna do podcast, da rádio, colocando também essa live. E aí é o que a gente fala do consumo a Band News FM, né? Você tem várias plataformas, você tem o rádio, você tem o aplicativo, você tem o site que tem texto, tem imagem, tem o áudio também das reportagens, você tem o podcast, você tem as lives dos jornais, todos os jornais locais e de rede agora também estão disponíveis nas plataformas, e o último ali são programas e conteúdos exclusivos para o YouTube. Esse foi um fórum de conexão PME, que é uma parceria com a Capemisa, que é voltado para empreendedor. Nós já fizemos outros fóruns também online, inclusive agora não, daqui a 20 minutos vai começar no da Rede um fórum sobre educação, esse vai ser transmitido no rádio. Então a gente sempre tem aí um pouco dessa experiência que a gente chama de consumir a Band News FM. Vou botar aqui meus contatos, se alguém quiser pegar aí, pode ficar à vontade, mas assim, um resumo do que é a Band News FM, do que a gente pensa a questão do ouvinte, que agora é mais consumidor do que um ouvinte,
em resumo, é isso. E aí, acho legal mais bater papo também, que é melhor do que ficar falando aqui do que monólogo, né? Então, só para você tirar o compartilhamento, Marcos, para a gente poder se ver mais, só uma observação ali, num dos últimos slides aparece o diretor de jornalismo lá da Band, o Rodolfo Schneider, né? E do lado esquerdo a Agatha Meirelles, ex-alunos da PUC, os dois, isso é interessante, a Agatha também o Carlos Andreado, acho que também foi PUC, né? Esse eu nem sabia, você está dando a informação, o que é bem interessante para nós. Mas, de tudo isso que você levantou, a gente poderia concluir que essas mídias acabam por impulsionar também o consumo do rádio. Elas viram também um chamariz para essa programação do rádio em tempo real, esse rádio prestador de serviço? Sim, sim. E isso a gente vê muito na questão quando tem um factual, né? Por exemplo, chuva. Quando aconteceu recentemente o último grande factual, quando o Rio de Janeiro voltou a ser Rio de Janeiro, né? De interdição de Túnel Rebouças, tiroteio na Lagoa Rodrigo de Freitas, invasão em comunidade. Então, quando começou aos poucos a pipocar a notícia daqui e dali, que a gente começa ao mesmo tempo a divulgar nas redes sociais, a gente percebe que o número de ouvintes aumenta. E tem a gente tem duas percepções, que o Ibope, infelizmente, não é medido, a métrica de audiência de rádio ainda não é igual a de redes sociais ou a de televisão em tempo real, né? A gente só tem o Ibope no final do médio mês inteiro, no início do mês seguinte, que a gente sabe em média como foi o mês anterior, mas não é aquela coisa do dia tal, teve isso. Mas quando o nosso WhatsApp e o telefone da rádio ficam enlouquecidos porque as pessoas estão ouvindo a notícia, comentando a notícia, dando outra informação, a gente sabe que a audiência aumentou. E geralmente quando a gente começa a fervilhar nas redes sociais, esse tipo de conteúdo está acontecendo agora, ouço na Band News FM, essa é uma informação nova, segue uma foto do tiroteio do Túnel Rebouças fechado, um vídeo agora enviado pelo vídeo de tiroteio, a gente começa, tá falando no ar, aí vem o ouvinte, olha, o fulaninho está comentando, é isso que aconteceu. Eu vi agora aqui, o trânsito está fechado aqui, eu estou na rua tal, também está assim, assim, assado. Então, a gente tem um pouco dessa métrica de quando a notícia é importante, né? Até esse último caso de fechamento de túnel começou a pipocar uma foto aqui, outra foto ali, demos a informação inicial que estava fechado o Rebouças, aí os ouvintes começaram, estou ouvindo aqui que está fechado o Rebouças, vi que vocês postaram um vídeo de que tem policiais, então está acontecendo isso, isso e isso, e a gente até, vamos cair com a rede, ligamos para São Paulo, vamos ficar com a programação local, porque foi um assunto de extrema importância que estava acontecendo ali agora e que tinha vários ouvintes naquela região querendo saber o que estava acontecendo, né? Então a gente tem um pouco dessa, não tem isso em números, porque infelizmente não tem aquele dia específico, mas a gente sabe que quando acontece uma notícia dessa, que a gente começa a ventilar nas redes sociais, isso reverbera na rádio também. O professor Soares Júnior tem uma pergunta para você. Depois eu tenho uma pergunta a fazer para a Carol também, já que acompanhou a sua exposição, em relação também à experiência anterior dela. Então, Creso. Marcos, eu tenho duas perguntas. A primeira é a seguinte: como é que é a integração? Primeiro, a equipe de reportagem que você tem, voltada exclusivamente para ir para a rua, e como é que é a integração dessa equipe com a equipe da Band TV? Como é que é isso? Tem sinergia? Não tem? Essa é uma pergunta. Vamos lá. Tem a sinergia, que agora está até grande. Eu estou de férias, mas estou ligado lá, porque a gente teve alguns casos na equipe de reportagem da TV, de repórteres cinegrafistas, mas desde agora, então, repórter da rádio está bombando, inclusive em jornal da Band. Mas antes disso, coloca aí uns 2 anos mais ou menos, a gente começou um processo de integração de conteúdo muito por conta do site. Nosso projeto de site começou dia 3 de janeiro de 2017. Então, a partir dali foi um experimento, vamos ver qual vai ser. 6 meses, por aí, começamos a ter uma pegada muito maior de repórteres na rua produzindo vídeos para colocar em redes sociais.
E automaticamente, como a gente tem um número de repórteres maior do que o da TV, que vai para a rua, que faz o factual, que faz pautas produzidas, muitos conteúdos começaram a ir para a TV. A gente tem 41 pessoas na rádio, agora de cabeça assim, acho que são 12 repórteres no total. Em média é isso, o resto é estagiário. A nossa equipe de estagiários já é unificada com a TV, todos ficam na rádio. Porque antigamente isso é muito antes, você bota em 2016, 2015 e 2016. Que a gente ligava da Band News FM, não, já passei para a Band a informação, não, que é rádio e TV. Então os estagiários já estão na redação da rádio desde sempre, já chegam e vão para lá. Mas a equipe de reportagem começou a, aos poucos, trilhar nesse caminho. Com a ida do Rodolfo Schneider para São Paulo, ele era o diretor de jornalismo aqui, do Grupo Bandeirantes, antes era chefe de redação da rádio, virou diretor de jornalismo, e aí ele foi para São Paulo para tornar editor executivo da TV, e aí o Mário Bacei, que era vice-presidente de rádios, deixou. Então o Rodolfo virou um super chefão de rádio e TV, um editor executivo de jornalismo de rádio e televisão, e começou em São Paulo a implementar um projeto modelo com o do Rio de Janeiro. Né? O modelo era o Rio de Janeiro, ele começou a implementar lá em São Paulo. Então, aqui no Rio, a gente começou a ganhar mais velocidade nesse sistema. E aí a gente tem um repórter que é híbrido, que é o Marco Sadoc. Ele é repórter da rádio e da TV. Então, ele chega às 6 da manhã, é o repórter do Factual da manhã, vai com o cinegrafista da TV ou vai como vídeo repórter, mas fecha material para a rádio e para a TV. E aí, aos poucos, a equipe da rádio começou a fazer isso também. Então, a gente tem repórter que faz rádio e TV tranquilamente, está produzindo material, já tem que mandar foto e vídeo para site. Às vezes tem um motoca da TV que já está fazendo imagem, então eu nem preciso se preocupar para a TV. E aí eu gravo uma passagem no local, volto e faço uma passagem no fundo neutro, fecha a reportagem para a TV, automaticamente já fecha também essa reportagem para a rádio. É um processo que ainda está, digamos assim, no início, apesar de estar um bom tempo já, mas antes era um pouco mais amador, digamos assim, por conta das condições do celular, das condições de gravação, era mais um favor, e que agora está uma coisa mais institucionalizada, que se você for observar até em São Paulo, quem faz âncora da Band News FM, a Sheila Magalhães, por exemplo, tem programa no Band News TV, o pessoal da Rádio Bandeirantes também faz Band News TV, repórteres da Rádio Bandeirantes entram para a Band News TV, fazem matéria para o Jornal da Band, pessoal de esporte, então, da Rádio Bandeirantes está em quase todos os programas da TV Band, enfim, é um projeto que está começando ainda, mas que aqui no Rio de Janeiro o experimento já foi anterior, então está mais fácil de... Marcos, a minha segunda pergunta tem assim, até um quê de homenagem, assim. Como é que é a vida na Band News pós a partida do Boechat? Porque o Boechat, ele foi... né, Mauro Silveira estava na Band News no dia 20 de maio de 2005, data de inauguração da Band, ele era o diretor da rádio no Rio, né? Participou da implementação, e o Boechat, ele foi o grande nome da Band News como um todo e no Rio de Janeiro em especial. A gente fez na Semana do Audiovisual do ano passado, se eu não estiver enganado, a gente fez um debate em que a gente até levou o Rodolfo, né? O Mauro estava na organização e até levou o Rodolfo, e a gente falava isso, o Boechat, como ele era uma figura forte, ele era o símbolo da rádio. E como é que a rádio ficou depois da saída do Boechat, passado mais de um ano da morte dele? Como é que ficou essa situação? O primeiro legado que ele deixou, né, os ensinamentos e o legado, ele assim, foi tão incrível a passagem do Boechat, que quando ele estava aqui em vida, a gente falava assim, rapaz, como é que vai ser a Band News FM se o Boechat não piripaque e morrer, né? Quando ele teve a questão da síndrome do pânico dele, da depressão, a gente falou assim, rapaz, já era. E era um momento um pouco mais tenso, digamos assim, de rádio, de organização, como é que estavam as coisas naquele momento, né? A gente estava se reencontrando, porque como em qualquer veículo, tem um momento que às vezes tem uma debandada
da redação de repórteres que vão para outros veículos, que não querem mais saber de jornalismo, enfim, e aí se reestrutura tudo e a gente estava um pouco nesse meio de campo quando o Boechat teve a sua questão da depressão e a gente ficou preocupado. Quando veio o acidente, a Érica acabou morrendo, a gente ficou assim, primeiro em pânico, né? Mas, por outro lado, essa interação que a gente tem com os ouvintes foi algo assim absurdo, porque a gente começava um programa, subir uma live, era ouvinte ligando para a rádio, estamos aqui, não vamos abandonar vocês, toca o barco. E às vezes os ouvintes iam dando os ensinamentos, porque ele falava no ar que vocês deveriam cobrar fulano, ciclano e beltrano, que o caminho tem que ser feito, é assim, assim, assado. Então, muitas pessoas, vira e mexe, a gente tem ouvinte que bate lá na redação que vai dar, às vezes, um sermão na gente positivo, né? Do que precisa ser feito, qual caminho que tem que trilhar. Mas, em termos de redação em si, como tudo era em função do Boechat, o Boechat, para os ouvintes, era o apresentador, o comentarista, o âncora, e para a rádio, ele tinha um peso na parte interna, como se ele fosse o dono da rádio. E ele era, né? Band News era o Boechat. Era domingo, 6 horas da manhã, o Boechat está com o telefone, tô aqui com fulano aqui no Leblon, anota o telefone aí, ajuda ele nesse. Então, assim, ele não dormia. Era de madrugada ele mandando mensagem, ele preocupado em todos os detalhes da rádio. Então, quando a gente perdeu o Boechat, a gente falou assim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se ele estivesse aqui. Então, vamos continuar sendo chatos com questões técnicas, vamos continuar sendo chatos com questões de locução, com questões de reportagem, com a linha que ele implementou. Ele deixou um legado. Não tinha nada em livro, não tinha nada anotado, não tinha um manual de redação, mas as pessoas que ficaram conseguiram trazer isso, né? A gente tinha o Rodolfo, que foi lapidado pelo Boechat, a Gias, que era a chefe de redação na época, foi lapidada pelo Boechat e pelo Rodolfo. Eu fui estagiário no horário do Boechat desde sempre. Eu tenho 10 anos de Band News, se não me falha a memória, foram 7 anos, 6 horas da manhã, fazendo o horário do Boechat, fazia trânsito no Boechat. Eu era o repórter do Boechat na minha época de reportagem. Então, eu sei a linha que ele queria fazer, eu sabia o que ele queria. O Mário Dias Ferreira, que é o outro chefe de redação, foi sempre chefe de reportagem na época do Boechat. O Boechat vinha para o Rio de Janeiro, dividia estúdio com o Boechat. Então, a gente tinha ali uma estrutura já pensada no Boechat, e a gente começou a tocar isso. E aí eu acho que a grande sacada, mais assim da questão de São Paulo do que do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era só o horário do Boechat, e todo o restante da rádio sempre funcionou perfeitamente. Acho que a grande questão de São Paulo foi ter ampliado o seu noticiário, ampliado o seu leque de comentaristas, colunistas, sem ser no horário da manhã. Então veio o Eneg para o meio do dia, veio o Reinaldo Azevedo, que já estava um pouco na rádio, mas já colocou ele no horário da tarde, então já mexeu um pouco na grade, com o Boechat em vida ainda, mas deu uma ênfase maior no Reinaldo Azevedo, que já tinha um pouco dessa preocupação de quando o Boechat teve a depressão, né? Como é que a gente pode pensar na programação da rádio? Então aí, ampliando o leque, tendo mais conteúdo, aí trouxe o Carlos Andreasa, que era da Jovem Pan, colunista do Globo, muito forte na questão nas redes sociais, um cara mais jovem para falar de política, então conseguimos, digamos, estancar um pouco a sangria dessa perda, né? Que ainda bate muito, mas sempre a gente pensa assim, o que o Boechat faria nessa situação? Até para bater uma pauta, né? Porque as cabeças que trabalhavam com ele continuam, então continua o legado dele, né? Antes de eu perguntar a Carol, tem uma participação da Juliana. Juliana, você pode se apresentar e fazer a pergunta? Os nossos convidados. Juliana Marcos, né? Tá fechado o microfone dela. Agora abriu. Oi, boa tarde. Eu sou Juliana Matos, eu estou no 3º período de jornalismo. E eu queria fazer uma pergunta, pode ser para a Carolina, mais sobre podcast, então poderia ser para os dois, mas eu vou fazer para a Carolina. Vocês falaram muito sobre como o podcast é uma coisa mais específica, mais individualizada, assim, são assuntos mais específicos. Então eu queria saber como que vocês fazem para ter esse feedback do consumidor, do ouvinte, porque na realidade, como é específico, é muito importante que ele dê esse feedback, né, para vocês conseguirem aprimorar sempre. Então eu queria saber como é feito isso.
Então, eu acho que o case da gente lá no Globo nem é o melhor. Eu acho que tem outros podcasts que fazem isso melhor do que a gente. Era uma das coisas que a gente estava discutindo muito. No começo tinha um e-mail, mas e-mail, de quem que vai parar para mandar e-mail, né? Assim, acho que não funcionava muito. Tem uns comentários que são deixados, porque o podcast ele sobe no YouTube. Então, alguma coisa de comentário a gente consegue captar. E alguma coisa nas redes sociais do jornal, mas eu acho que de fato é algo que a gente tem que aprimorar bastante, no nosso caso lá no Globo. Não sei como é que é em outros lugares, eu acho que um podcast que faz isso muito bem, eu já citei aqui esse exemplo antes, é o Foro de Teresina, porque eles têm uma atuação grande no Twitter, individualmente cada um deles, né? Dos participantes do foro e mesmo ali no Twitter da revista Piauí, e eles têm uma sessão ali no final do podcast sempre para os ouvintes, né? Ouvinte fulano disse tal coisa, ouvinte Beltrano disse tal coisa, e aí conseguem ter uma participação maior. Isso é uma das coisas que está assim, na nossa lista de coisas a fazer e aprimorar essa interação com o ouvinte, que eu acho que é muito mais difícil do que o rádio mesmo, porque o rádio... como você está ali ao vivo e as pessoas já têm canais de comunicação, tem o WhatsApp, né? O Marcos falou muito disso na Band News, na CBN também tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem o Fale com Âncora no site da CBN, então automaticamente os ouvintes já vão entrando e participando na hora. O podcast, como é uma coisa mais fria, digamos assim, é difícil, né? Porque também cada um está ouvindo no horário, então ele não vai comentar o assunto que está no ar na hora, como é no rádio, né? Ele pode ouvir daqui a um mês e querer comentar alguma coisa. Acho que é um grande desafio. Eu já dei a ideia de ter talvez uma conta no Twitter do podcast, mas aí o pessoal da inteligência de mercado do jornal acha complicado, porque não vai ser a conta do próprio Globo, talvez seja complicado de estabelecer a marca ali, a parte. É uma coisa que a gente está pensando. Mas eu só queria pegar uma carona um pouquinho no que o Marcos estava falando do Boechat. Eu acho que o Boechat deixou um legado não só para a Band News, acho que ele deixou um legado para o jornalismo e para o rádio em específico. Porque o Boechat mudou tudo. Eu trabalhei 18 anos na CBN, né? Acabou que eu não falei muito da minha experiência. Eu fui estagiária, repórter, depois eu fui gerente de jornalismo e âncora. Então, fiz de tudo em 18 anos na rádio. Quando a Band News começou, eu já estava na rádio, 2005, eu era repórter ainda, e um pouco depois virei coordenadora e gerente. E o Boechat já era interativo antes das redes sociais, né? Antes do WhatsApp, antes de tudo, já tinha essa coisa de botar o ouvinte no ar. Eu acho que em parte porque a Band News tinha menos estrutura. Então, assim, já que não tem repórter, vamos meter ouvinte. Em parte porque ele achava importante. Acho que é um misto de coisas ali. Ele teve uma visão, mas acho que também tinha uma coisa ali de ser um pouco mais capenga e não ter a mesma densidade de reportagem que a CBN tinha, né? Na época, a CBN era a única All News, né? A Band News chegou ali para fazer uma concorrência. E a gente na CBN resistia, porque a escola do jornalismo é o quê? Vamos apurar. Não é porque o seu Zezinho da padaria que está pegando fogo que a gente vai botar no ar, gente. Só que, assim, qual é o limite, né? Qual é o limite da agilidade e qual é o limite de você apurar? No começo, a CBN era muito avessa a isso. Não, se 10 ouvintes falarem um negócio, aí a gente vai apurar, vai ligar para a polícia, vai não sei o quê, vai confirmar em 3 vias para poder dar. Essa Band News já botou o seu Zezinho da padaria há muito tempo e já está nadando de braçada. Às vezes dava ruim? Dava. Às vezes o seu Zezinho estava exagerando. Mas muitas vezes era aquilo mesmo. E a CBN teve que fazer um exercício de encontrar essa medida, né, da participação do ouvinte, e que com as redes sociais explodiu, e não tem como o ouvinte ser só ouvinte, né? O ouvinte é falante hoje em dia, ele quer participar, e isso dá vida, e isso é importante. E o Boechat viu isso em 2005, sei lá, né? Uma época que não se falava disso. Então, acho que é um legado... Enfim, ele se foi, acho que é uma perda imensa, acho que para a Band, em termos do negócio mesmo, porque ele era maior do que a Band News, né? Do que a rádio. Ele era maior. Eu vou ouvir o programa do Boechat. Até podia ouvir a Band em outros horários, mas as pessoas ouviam o Boechat. Depois da morte dele, eu acho que teve esse senso dali da família, né? E como o Marcos falou, dos ouvintes participarem. Mas acho que esse legado não se perde para a Band, para quem trabalhou com ele. E o rádio virou outra coisa. Tem o antes do Boechat e o depois do Boechat, né? Eu acho que valia um depoimentozinho, já que eu estava transitando nas duas, como o Creso falou, eu trabalhei naquela montagem da equipe. Tem coisas que a Carol ela tem razão. A CBN tinha uma estrutura já naquela altura, eram
14 anos, acho que sim. A CBN é de 91, né? De 91, foram 14 anos já de experiência na CBN. Eu vinha de uma cultura anterior à da CBN, inclusive, que era, do ponto de vista de sem falar nas passagens por impressos. Então, essa questão da apuração, da confirmação. Tanto é que, primeiro, essas dificuldades realmente operacionais. Eu cheguei no dia 2 de maio, a rádio ia estrear no dia 20, eu tive 18 dias para recrutar primeiro para recrutar uma equipe, treinar, colocar no ar, foi uma loucura, realmente eu não tinha. E no primeiro momento, quer dizer, o Boixá, o diretor de jornalismo da Band Rio, e se tornou o âncora. E foi a grande mídia dele. O rádio foi a grande mídia. Ali, olha que ele vinha de 3 prêmios ESSOs no impresso, e ali ele se tornou realmente uma personalidade. Não é uma celebridade, é uma personalidade. Foi uma coisa impressionante. E eu cheguei da CBN meio engravatado também, muito cheio de pé atrás em relação a essa relação que ele estabeleceu com os ouvintes. E ele acabou provando que estava certo. Ele estabeleceu um vínculo de confiança com os ouvintes que dificilmente alguém ia entrar lá com o que hoje é fake news, né? Então, a gente, inclusive, em alguns momentos, a gente apostou nessas intervenções do ouvinte, usando como pauta, e foram momentos até muito bons, mas foi um risco. A gente brigava muito, a gente discutia muito, era engraçadíssimo, mas valeu a pena. Foi um período muito rico, e eu acho, de uma certa forma, por exemplo, as coisas retornaram. Eu me lembro da Thaís, num evento nosso aqui da PUC, dizendo que o WhatsApp, a comunicação por WhatsApp, começou na CBN. Então, de uma certa forma, esse espírito ajudou o jornalismo em rádio como um todo, esse estabelecimento de confiança com os ouvintes. Mas aí eu queria aproveitar esse gancho, vocês desculpem essa longa intervenção, mas, Marcos, e fake news assustam? Elas hoje assustam nessa relação com o ouvinte? Olha, a gente, com o ouvinte, a gente coloca o ouvinte no ar quando é um factual mesmo, assim, pegando fogo, tudo mais. E com a rede social, a gente sempre tem aquela questão do você viu, você está no local, você tem foto. Tem um ouvinte lá, por exemplo, que ele manda para a gente mensagem de tudo quanto é lugar. E a gente sabe quem ele é. E ele sempre fala assim, minha irmã está com um buraco na rua, você pode ajudar? Uma árvore está caindo na rua tal. A gente até brinca, ele vai vir como candidato a vereador qualquer dia desse. Mas não, pelo que a gente vê dele, é um cara que está querendo ali que a gente faça alguma coisa, porque há anos ele já faz isso. Então a gente pega esse ouvinte e não dá a informação dele no ar, mas vai e ajuda. O fulaninho de tal está com um buraco aqui, você tem como lá a prefeitura tapar esse buraco, aqui são coisas mais específicas. A gente nunca, pelo menos, que eu me lembro aqui, caímos numa fake news. Já houve, no meio de campo, erros de apuração, por exemplo, de falar que é um programa tráfico e confundir com tráfego e aí dar uma pancada no programa que é diferente, mas muitas vezes por questão de apuração e não de fake news. E a gente tem, por conta já desse período que vivemos com o Boechat, a gente já tem um pouco dessa malícia, né? Os estagiários que entram na Band News, que ficam nesse front com o ouvinte, já tem um pouco dessa malícia. O WhatsApp, então, quando recebe a mensagem, você estava no local? Você pode gravar um áudio para a gente, às vezes é um áudio encaminhado, né? Você pode gravar um áudio para a gente escrevendo o que é, e a gente escuta assim, não estou levando confiança nesse cara, só esse mandou. Vamos ver com a polícia, entendeu? Então a gente segura um pouco mais, porque antigamente com o Boechat no passado, quando a gente fala dessa questão do bota o ouvinte, bota ele no ar, era um processo mais arcaico do que hoje é o WhatsApp, quando a gente para pensar, né? O cara que liga para a redação, um estagiário vai lá, atende ele, ouve a história, aí esse estagiário vai no estúdio, conversa com o Boechat, com o Rodolfo, com o chefe, tem um debate ali no que está acontecendo, mas alguém mandou, fulaninho já está correndo atrás, grava com esse ouvinte, o ouvinte relata de novo a história, a história bateu, então vamos lá, nesse meio de campo, já estou aqui, o policial disse que parece sim que tem um baleado na Brasil. Então, o cara está vendo um baleado na Brasil,
Aí vai com o Boechat, ele gravou um áudio, não, vamos botar ele ao vivo. Mas já tinha com o WhatsApp, não. O WhatsApp é tudo ali. Hoje estava acompanhando aqui o nosso grupo interno, um ouvinte foi e mandou, acabou de acontecer, um cara morreu na Avenida Brasil num assalto de ônibus. Ele tirou a foto, tá lá o corpo estendido no chão do cara, nem coberto estava ainda. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma certa preocupação, um certo time em relação a isso, e às vezes a fake news, ela chega de um jeito que é tão escrachado, né? A gente para e fala, cara, não dá. Política, coisa de política. A gente não vai dar uma informação de política que o cara compartilhou com a gente, veja, Tadeu, tá. Mas até eu checar isso, eu não vou colocar. O que a gente coloca mais o ouvinte no ar, nesse time que a gente tem aqui agora, vamos lá, é um factual que vai impactar a vida dele naquele momento. Qualquer outra coisa que não vai impactar a vida dele naquele momento, e principalmente deslocamento pela cidade, a gente não coloca no ar e vamos nessa, entendeu? Tem um processo de apuração, aí a editoria de ouvintes serve para isso, né? A gente tem fica um estagiário por período no WhatsApp. Então, a gente tem gente de 5 da manhã, que é quem apresenta o jornal, que é a Francine Augusto junto com o Mário, até 1 da manhã monitorando o WhatsApp. E todos, no seu período, fazem um relatório do WhatsApp. Então, eles pegam aquilo lá, copia e cola, comentário, denúncia, informação, crítica, e manda para a gente no e-mail. Então, aí o Carlos Briggs, que é o editor do ouvinte, ele já vai, filtra ali o que é importante, o que não é importante, o que passou, que não foi dado no factual, o que é para a produção do primeira edição, que era o programa do Boechat, para ir ao ar no dia seguinte, e a gente vai dando esse crédito. Então, quando a gente bota assim, o ouvinte falando de tal, disse para a gente que a prefeitura está construindo uma praça na Ilha do Governador e essa praça nem tem placa lá, isso a gente já apurou com a prefeitura, já mandou repórter às vezes, ou o ouvinte fez fotos, fez vídeos, enfim. Pelo menos a gente não caiu ainda num conto de fake news, porque eu me lembre, não caiu. O professor Bruno Diegues tem 2 perguntas para fazer, ele se manifestou aqui, Letícia também depois vai falar. Não, eu ia emendar com ele, coisa muito rapidinha aqui. Não, vai, depois o Bruno pergunta, só avisando aos alunos, né, que além da Juliana, todos vocês podem se pronunciar. Tá? Então, Letícia, depois você mesmo passa para o Bruno Diegues. Beleza. Em cima disso que você falou, eu fico imaginando que se antigamente que se queria essa capilaridade, hoje essa capilaridade está tão concentrada, tão grande, que a dificuldade deve ser justamente essa triagem, né? A quantidade de informação que chega via WhatsApp, como levar a sério isto e aquilo, né? É um trabalho que você narrou aí de fazer essa seleção que deve ser difícil. Porque a gente tem algumas vertentes dentro do que a gente recebe no WhatsApp, né? O trânsito, que é o carro-chefe, principalmente dos horários nobres, né? O ouvinte que desde 5 da manhã começa a fervilhar trânsito, acidente, incêndio, o factual da cidade, que isso acaba sendo diluído, né? Porque quem está parado não vai ter ninguém vai chegar e vai falar assim, eu estou aqui na ponte Rio-Niterói, estou engarrafado, está um absurdo isso aqui, e você está com trânsito livre na ponte, entendeu? Não tem. E até porque quem está fazendo o trânsito, quem está tocando ali a questão do cotidiano da cidade, tem uma noção de que horas que engarrafa, que horas que deixa de engarrafar, se já está com algum problema antes, se não está. Quer ver um exemplo de como a gente fica com um pouco de pé atrás, mas automaticamente a gente tem uma certa confiança? O sequestro do ônibus na ponte Rio-Niterói. A gente comunicou à Polícia Rodoviária Federal que tinha um sequestro, porque uma das vítimas mandou uma mensagem para o primo falando que estava sequestrado na ponte. Então, o primo ligou para a gente desesperado, olha, eu estou aqui, meu primo mandou mensagem agora falando que eu tenho um sequestro na ponte Rio-Niterói, ele está dentro do ônibus. Pô, a gente não vai pegar esse cara e bota ele no ar, né? Como assim? Não, peraí. Aí o que a gente faz? O trabalhinho de formiga. Liga para a Polícia Rodoviária Federal. Aí o José Hélio, o assessor, falou assim, olha, realmente parece que tem alguma coisa. Liga para a Ecoponte. Tem um ônibus atravessado na ponte Rio-Niterói. Vamos então, começando aqui, a gente recebeu uma informação de um ouvinte que o primo dele está, Polícia Rodoviária Federal. E aí a gente também tem a questão do discurso, né? A gente já não abre, como é uma rádio, que a notícia ela vai se desenvolvendo com o passar do tempo,
A gente já não vai abrir falando, olha, tem um ônibus que foi sequestrado na Ponte Rio-Niterói nesse momento. Então, não. A gente recebeu informação de um ouvinte que o primo dele está dentro do ônibus e que teria um sequestro nesse ônibus. A Polícia Rodoviária Federal já confirmou que mandou equipes para lá e a concessionária que administra a ponte também já disse que está visualizando nas imagens que tem um ônibus cruzado na ponte. Então, fuja dali. O nosso principal objetivo naquele momento é prestar o serviço para o ouvinte. Se está em Niterói, esquece Ponte Rio-Niterói nesse momento. Aí começa, desloca a equipe, vai para a delegacia, vai para a ponte, vai para o hospital, e aí começa a notícia crescer, aí cai com a programação, porque realmente está confirmado o sequestro, o governador pôs o helicóptero. Então, as coisas vão acontecendo. A gente tem um pouco desse feeling. Legal. Professor Bruno, por favor. Olha, a gente tem uma listinha aqui, tá? Depois eu tenho que fazer uma pergunta que o professor Alexandre Caralta formulou, só que ele está com problemas lá no sinal deles. Então, depois do Bruno, a gente encaminha, tá? Eu acho que a Cristina também está querendo perguntar. Beleza. Vamos. Boa tarde, pessoal. Tem uma pergunta para cada um, na verdade. Para a Carol, para começar. Carol, eu queria fazer uma pergunta específica sobre como é que vocês fazem o acompanhamento das pautas que vocês vão ter a cada dia, e se vocês ficam muito de olho nas pautas que já estiveram em outros podcasts. Cara, já deram isso, não vão mudar, a gente tem que dar. E aí no dia que, por um acaso, no mesmo dia, quando mais de um podcast dá, eu escuto muito, eu fico alternando a ordem, mas eu escuto todo dia vocês, a Loprete e o Café da Manhã da Folha. E aí, às vezes, eu fico assim, os dois estão falando desse assunto, qual que eu vou ouvir antes? Eu, como consumidor, fico muito interessado em saber, caramba, como é que será que eles vão fazer isso? E você já tem alguma história sobre isso para contar particular que possa exemplificar isso? E para o Marcos, eu queria perguntar se vocês têm algum tipo de percepção de mudança de comportamento por hábito, né? A gente está falando de consumo de conteúdo, que é uma coisa muito de hábito, assim como televisão, rádio também podcast e tal. Se o público tem se transformado muito. Eu, por exemplo, era muito ouvinte de rádio, engarrafado em carro. Eu cansei de ter carro, vendi meu carro, comprei a bicicleta elétrica, só me locomovo de bicicleta elétrica e não migrei para ouvir o rádio na bicicleta elétrica. Eu passei a ouvir podcast. Tem esses tipos de estudos de mudança do público? Vai, Carol, primeiro? Pode ser. Cara, não tem uma receita de bolo, sabia? Assim, varia muito. Essa semana ou semana passada, teve um dia que os 3 vieram com o mesmo assunto, que foi a alta dos alimentos. Sim. No mesmo dia. Já aconteceu da gente ter o mesmo entrevistado no mesmo dia. A gente e o da Loprete. Não lembro mais qual era o assunto, mas era a mesma pessoa falando. Eu falei, gente, não é possível. É muita coincidência. Assim, tem assuntos que são inescapáveis. Sei lá. Né? Às vezes é o grande assunto do dia. A gente fala, amanhã vai vir todo mundo com esse tema, mas não tem jeito. A gente não tem como não falar. Às vezes, já aconteceu, por exemplo, de eu deixar de fazer um tema em que eu achava que a concorrência ia fazer muito melhor. E acabou que elas não fizeram. No caso dos Guardiões do Crivella, eu pensei, a matéria da TV Globo, eles apuraram tudo, eles têm todos os áudios. Eu não vou fazer um podcast de Guardiões do Crivella meio que em terceira mão, entendeu? O repórter que entrou para recuperar a matéria da TV, a pauta é maravilhosa, mas vai Loprete que é tua, né? Assim, não vou fazer. E acabou que a Loprete nem fez. Não sei se eles acharam um assunto muito rio. Eu acho que renderia até... Eu teria feito no lugar dela. Mas ali eu falei, eu não vou fazer esse assunto porque eu não tenho nem como competir. Ou, às vezes, é um assunto que o jornal não mandou repórter ou não cobriu. Porque, assim, a TV Globo e o G1 tem a vantagem da capilaridade, né? Se acontece um negócio lá no Acre, vai ter o repórter lá da afiliada do Acre que pode entrar. Eu trabalho no Globo, que não tem a mesma capilaridade. A gente tem as sucursais de Brasília e São Paulo, mas o Globo não tem um repórter nesses lugares. A gente trabalha com freela, às vezes é meio complicado, às vezes é uma parceria com alguém. Então, às vezes é um assunto que eu não tenho ninguém do jornal que vai falar com tanta propriedade. Aí eu posso tentar chamar um analista. Então, eu acho que a escolha do tema é muito de temas que a gente acha que pode falar bem
e cobrir com alguma profundidade. Eu prefiro não entrar num tema que eu acho que eu não vou ter a melhor pessoa para falar. E assim, se alguém, ou a Folha ou o G1, fez um tema há pouco tempo, aí eu acho também que para você repetir o mesmo tema, a não ser que tenha alguma novidade grande, não vale a pena. Mas é meio que dia a dia, assim, não tem uma receita de bolo, não. E acontece muito a gente vir com o mesmo. Esse do dia da cesta básica, eu falei, gente, não é possível. Pelo menos não tinha o mesmo entrevistado. Para nossa sorte, cada um. Que horas vocês decidem? Tipo, tem um limite? Temos que fazer até aqui esse horário. Então, geralmente é assim. Eu e o Maltic, a gente, umas 11 da manhã, a gente se fala. Claro que antes, né? A gente já vai vendo jornais e tal. E já bate o martelo ali, no máximo até meio-dia. É o que a gente tenta. Claro que às vezes tem alguma reviravolta e tal. Ou tem algum tema que a gente já vinha planejando antes, e aí, né, aquilo já está numa linha mais ou menos de produção. Mas a gente tenta bater o martelo até meio-dia e gravar o podcast entre 2 e 4. Varia da hora que o entrevistado pode, geralmente é mais de 5 no máximo. Às vezes não dá. Um assunto que está muito quente, você vai gravar mais tarde. E aí, até porque tem o tempo da edição, da sonorização, parará, para a gente conseguir estar com o podcast pronto 10, 11 da noite. Mais ou menos é esse o horário, né? Maltic entra ali no início da tarde. É que na pandemia ficou tudo meio esquisito, mas geralmente eu chego mais cedo, faço essa pré-produção, o Maltic chega mais na parte da tarde, a gente grava junto e ele faz a edição. A ideia é estar com o podcast pronto 10 da noite, 11 da noite. Mas às vezes degringola tudo, às vezes o assunto quente está rolando e a gente fica esperando e tal. Mas não tem uma receita de bolo assim sobre o tema, não. É muito do dia, do que tem. E às vezes de coisas que o jornal está produzindo. Às vezes é uma entrevista bacana que o jornal vai dar e a gente já sabe, faz o podcast ali atrelado, né? Mas depende muito. Antes do Marcos responder o Bruno, Carol, qual é o tema de amanhã? Vou falar, amanhã o jornal vai dar uma... Olha lá, hein, gente, esse spoiler aí. Mas o jornal vai dar uma entrevista com o Gilberto Braga, autor de novela que está recluso, não fala há séculos. E tem o áudio da entrevista, eu vou dar no podcast trechos. Legal. Tcharam. Vamos lá, Bruno. Super legal pra gente aqui no nosso... Amanhã é o dia, né, dos 70 anos. É amanhã ou sábado? É amanhã, dia 18. Amanhã. E os noveleiros de plantão agradecem, né, Creza? Grande Gilberto Braga. Vai, Marcos. Vamos lá, em relação ao consumo rádio, eu também acho assim que o rádio perdeu um pouco, não no seu tamanho, mas em termos de consumo, obviamente, né? A pessoa vai ouvir um podcast, a pessoa vai ouvir uma música no Spotify da vida, vai acompanhar no YouTube, tem um portal de notícias para também se informar, mas é aquela velha frase, né, que o rádio vai acabar com a televisão, que a televisão vai acabar com a internet, que sucessivamente vai acabar com o rádio. Não, eu acho que a audiência, de uma maneira geral, fica mais espaçada. Por outro lado, a gente tem um aumento de audiência nas plataformas digitais. Por exemplo, você pega uma live no YouTube e é quase o mesmo número de ouvintes médios do FM no mês. Então, você acaba tirando, às vezes, do rádio, mas a pessoa está ouvindo no YouTube, ou está ouvindo num aplicativo. Mas que, com o aumento de leques, de formas de você se informar, automaticamente todas essas vão cair um pouco. Não chega a ser uma queda tão grande, tão drástica, mas tem ali, você acaba percebendo em alguns momentos. Às vezes nem chega a cair, né? Às vezes para de subir tanto, né? Fica mais estagnado. Bom, nós temos a professora Cristina, ela vai fazer pergunta, mas antes, eu não sei se o professor Caralto entrou, ele estava tentando, estava com problema de internet. Caso ele não tenha conseguido, né, o que ele pede é vocês dois, a Carolina, enquanto gerente, enquanto responsável pela programação da emissora aqui no Rio, ela conviveu com isso e vocês convivem, Lacerda. A questão do esporte, da transmissão esportiva. Ai. Que avaliação vocês têm?
Você também faria ai, Carol? Lembrando Mas sua em que experiência? sentido? Qual é a Basicamente, questão? a questão é da importância, da relevância ainda dessas transmissões pelo rádio, né? Na medida que você tem uma concorrência tão grande com outras mídias. Hoje você vê Cara, as emissoras dos próprios clubes transmitindo para o YouTube e tudo mais, e o rádio tem lá ainda o seu espaço, ou não. Isso seria a avaliação de vocês. eu vou falar um pouco de orelhada, assim, porque lá na CBN o esporte sempre foi uma área à parte, né? Não era muito da minha alçada. E eu sou zero ouvinte de esporte, assim, não acompanho, não tenho time, não assisto futebol, não tenho essa experiência como consumidora. Mas a impressão que eu tenho, acho que o rádio ainda tem seu espaço até por uma questão meio afetiva, assim, né? De você ouvir no estádio. Fora que quem está ouvindo no rádio ouve o gol antes, isso é fato. Se você está vendo pela televisão a cabo, se o seu vizinho está no radinho, ele vai ouvir uns 7 segundos antes o gol, né? Mas não sei, gente. Acho jogar essa para o Marcos, porque eu sou zero consumidora de futebol no rádio e na TV. Vamos lá. O meu ai é porque eu sou 100% a favor do futebol no rádio, né? Sou botafoguense saudável, porque doente não é botafoguense. Fui para o Uruguai em 2017 ver a Libertadores do Botafogo. Cheguei lá, descobri que não tinha nenhuma rádio FM transmitindo o jogo. Meu celular tinha FM. Então eu fui para o centro de Uruguai comprar um rádio AM para ouvir o jogo em alguma rádio local. De tão apaixonado que eu sou por ouvir futebol no rádio, né? Para ouvir como as outras rádios estão nesse meio de campo, né? Só que a gente tem um dilema muito grande. E aí entra o meu ai, porque lá na rádio eu brigo muito para a gente voltar a ter uma equipe esportiva nossa. Tivemos de 2013 a 2016, que ficou com o meu guarda-chuva. Antes teve o José Carlos Araújo com o projeto da Bradesco Esportes, que aí não era uma equipe da Band News, era uma equipe da Bradesco. Então a gente meio que acontece hoje com o Rádio Globo e CBN, né, que você não sabe qual é a linguagem que está utilizando ali, se é linguagem CBN, se é linguagem Rádio Globo, então ficava meio que perdido nisso. E aí em São Paulo já tinha uma equipe esportiva, então de 2013 a 2016 a gente conseguiu colocar, implementar uma linguagem do futebol da Band News FM, do jeito que é a Band News FM. E teve uma repercussão muito boa, só que comercialmente falando, não conseguiram vender o projeto, né? A gente tinha uma equipe com o Ciro Neves, que hoje é repórter da Rádio Tupi, narrando, Pedrinho, que hoje é comentarista da TV Globo, e Fernanda Maia, que hoje tem um programa no SBT comentando. E a gente usava repórteres da rádio que gostavam de futebol. Então a gente tinha ali um DNA da Band News FM na reportagem, porque quem fazia geral estava fazendo esporte também, então os ouvintes tinham uma orelhada, né? Me lembro de uma vez que eu estava fazendo um Flamengo e Vasco no Maracanã, que caiu um dilúvio, foi até um gol, não se lembra se foi do Flamengo, se foi do Vasco, a bola parou na poça, o zagueiro errou e saiu o gol. E aí a gente teve um momento que eu falei assim, eu falei, não, galera, eu acho que o jogo está parado aqui, não tem mais tanta importância para o ouvinte, vamos pegar todos que estão aí no estúdio, vamos fazer uma programação voltada para a chuva na cidade que está caindo o mundo. E como todo mundo que estava lá na redação fazendo o esporte, o plantonista, o âncora, era do jornalismo, mataram aquilo ali como se fosse um dia comum, né? Não, já sabiam o que... Na hora, isso mesmo, gol do Alexandre 2-1 mesmo, como botou o Creso aqui. Gol do Alexandre, pode escrever. Então, tivemos esse projeto. Aí veio a Olimpíada, acabou a Bradesco, tudo mais, parou o futebol na Band News FM. E aí a coisa de 1 ano e meio, mais ou menos, o Edilson Silva, que é presidente dos donos da bola na TV, que já era da Bradesco, depois que o Garotinho saiu, quis implementar um projeto na Band News FM. Ele trouxe o Evaldo José, o Duarte, o Cláudio Perrot, uma galera boa que era da CBN, que eu, quando estava na Band News, era ouvinte. Adorava o futebol da CBN com essa turma, e eu pensei, vamos ter um projeto legal. Só que acabou misturando os perfis, que trouxe o Bruno Cantarelli também, tinha o Edilson, e cada um tinha um perfil e não se encontrava. Conseguiram patrocínios, mas o meu primo lá na CBN era a Aline Falcone, tinha uma galera muito boa desse futebol da CBN. Então, quando juntou toda essa equipe que era muito grande, você acabou não tendo uma característica,
do que era o futebol da Band News FM. Entrava cada locutor, tinha um estilo, então não foi tão à frente nesse sentido. E o comercial não estava conseguindo vender, o Edilson vendia por conta própria, mas não tinha tanta rentabilidade. Veio agora a questão da MP do esporte, com a reta final do Campeonato Carioca, o Edilson decidiu suspender o projeto futebol, por questões com comercial e tudo mais, e largou a bomba no nosso colo do tipo, temos que entregar o Campeonato Carioca para o ouvinte da Band News FM, né? Como faremos? Aí pegamos o Marcelo Duó, que é narrador da Band News FM de São Paulo, que São Paulo estava com o futebol parado ainda. Pegamos o comentarista de São Paulo, Fábio França. Eu daqui e o Maurício Bastos, que era do esporte da Rádio Globo até então, é novo da Band News FM, e fizemos esse final do Campeonato Carioca e teve uma repercussão muito boa também, assim, que o Marcelo Duó tem um público, ele era da Rádio Globo, narra na Rede TV, no DAZN, enfim, então tinha gente, tudo quanto é canto do país, ouvindo pelo aplicativo o futebol, mas ele é de São Paulo, né? E aí essa questão dos clubes, a gente percebeu isso muito bem porque foi justamente no período em que não tinha televisão que a gente teve uma audiência muito boa no futebol, nessa linha que eu falei mais cedo em relação a ter a métrica dos ouvintes participando e interagindo. Porque uma coisa é você mandar um áudio, Band News, o que está acontecendo no Brasil que eu estou aqui e não sei. A gente está falando o tempo inteiro na programação e a pessoa não está ouvindo a rádio. Outra coisa é o cara comentar o que você está falando na rádio, né? Ter o debate ali, né? E aí o WhatsApp bombando, telefone bombando, então a gente teve assim, olha, sem a televisão transmitindo e com os clubes transmitindo lá no seu perfil, a gente tem o nosso espaço de ter o jornalismo imparcial, de ter a informação dos dois lados, sem escolher ter uma narração com uma característica de narração esportiva, não, vamos lá, vamos brincar, vamos fazer contar piada, tudo mais, e fazer alguma coisa engraçada, vamos tentar virar meme num gol, por exemplo, e a gente conseguiu isso. Só que o comercial não veio a pandemia, tudo mais, a crise que o setor da comunicação vive. Nesse momento não é possível a gente dar uma sequência numa equipe esportiva, porque ou eu consigo vender para a programação da rádio ou eu consigo vender para um esporte em si. Mas eu torço para voltar, porque é uma cachaçinha muito boa. Iria todo domingo com o maior prazer. A Cristina tem perguntas também, professora Cristina Matos. Na verdade, é uma dúvida numa resposta da Carol anterior. Você disse que a questão do podcast, né, de você ter a qualidade, de você ter o apuro na produção, que existem podcasts variados, né, nessa questão de qualidade, de tempo, de investimento, né, de fazer um produto mais diferencial, melhor, enfim. E a questão de você ter as métricas, as estatísticas de consumo, de acesso, de qual foi a performance que isso teve. O que ficou na dúvida para mim isso é uma questão que vocês estão perseguindo, que vocês querem ter, chegar num nível de qualidade de um exemplo top do que é uma produção de podcast, ou cada canal, cada produção, cada equipe faz isso de forma que atenda a cada produção. Não existe um padrão a ser seguido, não tem essa necessidade. Fiquei com essa dúvida, se é uma coisa que vocês pretendem buscar ou não necessariamente. Assim, tem o que a gente queria e tem a realidade, né? A gente queria ser o Daily. Eu queria ser o Daily. Só que o Daily é o New York Times com sei lá quantos, né, 1 milhão de assinantes aí no mundo e um monte de gente na produção, e ali somos 3 pessoas, né? Uhum. Acho que dá pra gente fazer algumas coisas com uma certa criatividade e pouca estrutura. Assim, não é que seja uma meta escrita numa tábua de mármore, mas a gente gostaria de oferecer uma experiência, né, com a melhor qualidade possível. Acho que a gente já faz muita coisa bacana
mas em outras a gente ainda deixa a desejar. Eu acho que, assim, em termos de qualidade de podcast, claro que tem de tudo. O podcast também, ele possibilita produções muito caseiras, né? Podcast com um microfone ali em casa e consegue subir. Eu acho isso também muito bacana. Ele dá esse acesso. Agora, na verdade, eu estou me referindo muito mais a podcasts profissionais, né? De quem está tentando disputar mercado publicitário e tal. Então, acho que tem um pouco de tudo. Mas, assim, a tecnologia também já está tão mais avançada que, às vezes, um microfone caseiro que não é caro já capta com uma qualidade de áudio muito boa, assim, né? Então, canais pequenos também já conseguem ter uma qualidade melhor. Acho que a gente vai caminhar para ter cada vez produtos mais bem acabados. Claro que no produto diário é mais difícil, né, gente? Porque, imagina, se a gente está gravando podcast às 2... fazer, né? Você não consegue fazer um documentário super bem sonorizado. A gente faz ali também o que é possível. Mas o podcast te possibilita fazer um Praia dos Ossos, te possibilita fazer ou podcasts semanais ali mais bem acabados, mais bem editados. Acho que tem um pouco de tudo, assim. O próprio da CBN, né, Carol? O Vozes, que é muito bem cuidado. Pois é, os da CBN eu confesso que eu preciso ouvir mais, Mauro. Eu ouvi poucas vezes o Vozes, eu sei que ele é muito bem acabado. A Gabriela muito Viana, legal. A Gabi Viana é ótima, que apresenta. E ex-aluna querida também. Pois eu trabalhei com ela na CBN. Eu vi a Gabriela começando. A gente vai se sentindo velho, né? Nossa, Maria! Ela começou aquela uma vozinha de criança, né? Que ela é toda fina, né? Eu falei, minha filha, era uma tímida em sala de aula. Né? Tudo assim, aquela voz, aquela pessoa doce. Eu falei, olha só, no ar não é essa vozinha doce, é para falar convicta, vambora. E aí, né, virou uma super profissional premiada aí. Mas eu ouvi pouco os podcasts da CBN, sei lá, deve ser algum... Trabalhei lá há muito tempo, não sei, fui ouvir outras coisas. Gente, sabe o que eu queria lembrar com vocês aqui? Como é que vocês foram pegos pela pandemia e por esse, de repente, não pode mais ir para as ruas, a redação já tem, as pessoas já estão em home office. Como é que foi esse processo para vocês? Porque aqui para a gente, professor, foi um susto. Aquilo que a Carol falou, a gente não sabia nem o que era o Zoom e, de repente, a gente tinha que dar aula pelo Zoom e fomos aprendendo, como diz a nossa diretora, a gente foi trocando o pneu do carro com o carro andando. E vocês que precisam dessa troca, como é que foi isso para cada um de vocês aí? Fala aí, Marcos. Vamos lá. O meu foi um pouco desesperador no início, né? Porque estávamos acompanhando já a pandemia. Desde dezembro, o Rodolfo Schneider já falava, olha, estou vendo aqui o noticiário que a Band tem parceria com a TV estatal chinesa de troca de conteúdo, então ele já vinha informando o que poderia acontecer, né? Só que a gente nunca esperava ter uma medida tão drástica como foi e rápida aqui, né? Eu lembro que a Thaís Dias, na época ainda era chefe, a diretora de jornalismo, falou com a gente, chamou eu e o Mário lá na sala dela, ó, a partir de segunda-feira, sendo uma sexta, vamos implementar o home office aqui na redação da Band News FM. O quê? Como? Vamos botar metade da equipe em casa e metade da equipe aqui por semana. Assim, isso vai ser uma loucura. Assim, imagina a gente administrar, se já é difícil às vezes no tete-a-tete ali com os repórteres e tudo mais, administrar a reportagem em casa. Só que para nossa surpresa foi o contrário. A gente teve uma produção de conteúdo com qualidade muito maior. Porque depois, até quando já retomamos com a equipe para a redação, né? A direção já mandou voltar, mas quando a galera voltou, a percepção de quem estava na redação, eu fiquei a pandemia inteira, não a pandemia que estamos ainda, né? Mas o isolamento inteiro na redação. Em momento algum eu fiz home office, porque a gente tinha a Isabelle Rangel, que faz o jornal comigo, grávida, então a gente preservou um pouco mais ela e optei em continuar indo para a rádio, para eu tocar o jornal da rádio e ela de casa. Mas quando todo mundo retornou, foi uma coisa assim geral. Pô, em casa a gente fica mais focado, porque a gente quer mostrar o serviço, não tem o coleguinha para bater um papo, não tem um telefone para ficar atendendo toda hora, não tem um ouvinte que chega na portaria para querer fazer uma denúncia, não tem o
o rapaz da faxina que chega para falar de futebol, enfim. Então a pessoa fica mais focada. E realmente, a única coisa que foi desesperadora foi o grupo de WhatsApp que a gente criou para ter essa notícia aqui, quem é que faz, quem é que corrige o meu texto, tudo mais, blá, 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 para organizar. Mas, apesar do susto, foi muito mais produtivo o período do home office do que o período em redação antes da pandemia, assim. A gente pensou que teria um susto, mas foi bem tranquilo. Todo mundo trabalhou muito mais, né? Com certeza. Uhum. E você, Carol? No nosso caso, o desafio foi muito técnico, assim, né? Realmente de como é que a gente ia gravar cada um de um canto e tal. Quebramos ali um pouquinho a cabeça, mas funcionou. Uma rádio ao vivo nem se compara, né? Podcast é uma coisa muito mais fácil de resolver, até porque é áudio, né? Então uma ligação telefônica resolve. Eu acho que eu senti mais foi essa impossibilidade de ir para a rua, porque a gente já estava pensando em fazer mais coisas externas e não conseguimos, né? E a falta mesmo do ambiente da redação, porque às vezes tem uma ideia de pauta, alguma coisa, você trocando uma ideia, né? Ou na reunião ali de pauta com os outros editores. Às vezes eu fico me sentindo meio numa bolha própria, assim, sei lá, as coisas estão acontecendo e você está em casa e não está participando de todas as reuniões. É uma coisa meio... É difícil, né? Essa comunicação. Ainda mais no meu caso, que o podcast não é exatamente o produto, né, principal ali. A gente está dentro de uma redação de jornal que trabalha para o site, que trabalha para papel, que tem vídeo e tem o podcast. Então, desde o início, é um desafio mesmo, né? De você descobrir quais são as pautas que funcionam para podcast, conversar com os repórteres que vão produzir pautas para ter um olhar para isso, para gravar um áudio. Ainda é desafiador. Às vezes tem conteúdos maravilhosos, você vai falar com o repórter, pô, você gravou? Ah, não tem. O cara não gravou a entrevista, porque, né, vai escrever. Enfim, ou pautas que poderiam ter rendido o podcast, e às vezes o editor não se ligou de... Quando você vê no jornal, né, acontece. Putz, isso aqui tinha dado um podcast, mas aí, né, é um desafio. Essa convergência de mídias é um trabalho ali diário e, estando na redação, a pessoa olha para tua cara ali e já lembra, pô, podcast, te viu no cafezinho? Né, podcast. Mas aqui não, eu tô numa bolha dentro de casa. E assim, para o jornal em si, eu sei que foi bem desafiador, né? Eu não fico tanto no dia a dia, mas eu dou plantão no fechamento do papel. Eu chefio a editoria de país nos plantões de fim de semana. E o primeiro plantão totalmente remoto era meu, porque o plantão estava híbrido. Algumas pessoas, quem estava fechando a primeira, e os chefes de cada editoria iam presencialmente e o resto da galera ficava em casa. O primeiro, que foi todo mundo em casa, era um plantão meu. E eu fiquei bem temerosa, assim, porque fechamento de jornal tem que fechar, né? Deu o horário, você tem que liberar as páginas. Eu falei, gente, se cai. E se o computador der pau? E se a VPN não entrar? E se? E às vezes você estando ali perto, você grita, né? Peraí, volta a página, fulano, né? Aquele desespero do fechamento, todo mundo junto é mais fácil. Alguém me ajuda? Tô liberado, peraí. E cada um de casa, como é que é? E é o famoso grupo de zap, né, gente? Grupo de zap do plantão do dia tal. E as pessoas vão se falando, aí você diagramar a página por e-mail, gente. Né? Porque geralmente você senta do lado do diagramador e fala, eu quero uma matéria assim, com uma foto grande, uma coordenada embaixo. Não, acho que não ficou bom. Bota um olho, Como é que você faz isso por e-mail? Não, na página 4, quero uma matéria assim, assim, assado, com o olho, com uma legenda, com não sei o quê. Na parte de baixo, não sei o quê, não. É assim, né? A distância, mas tá funcionando. Só que eu fiz funcionaram. Rapidinho, professor. Em relação ao trabalho em si, né? Que eu acho que para a gente foi o grande fator que ajudou muito, porque a notícia era sempre a mesma, né? Cidade tal, decretou lockdown, aumentou o número aqui, o hospital de campanha ali, ficou tudo em função do coronavírus. Quando as coisas começaram a flexibilizar, que aí o Rio de Janeiro voltou a ser Rio de Janeiro, então, assim, já estávamos com a equipe na redação, mas eu acredito que se tivesse no home office seria um caos maior. Como estava tudo meio que certinho já, o beabá do coronavírus, as matérias mais frias, o factual de abre e fecha, o que pode, o que não pode, cai secretário, não cai secretário, tal vai, não vai. Então, assim, caminhou bem. Eu acho que se fosse num de bomba, não ia dar certo, não. Gente, vamos ter que liberar a Carol, porque ela está louca para trabalhar. Não, por mim, eu ficava aqui eternamente, mas eu tenho uma entrevista daqui a pouco. Não tem problema, a gente te agradece.
Tá? Muita presença, você ter aberto essa janela para a gente sabe das dificuldades que o trabalho significa e você acabou de relatar o que é fazer na pandemia. Então, eu agradeço muito, eu tenho certeza que para nós professores, para os alunos, foi sensacional. Muito obrigado, Carolzinha. Obrigada, gente. Até a Beijo. próxima, Obrigada, Carol. Beijo, beijo. Tchau, Marcos. Prazer. Tchau, Carol. Prazer. Agora, Marcos, agora segura, porque tem 2 professores aqui querendo falar do que você falou antes em relação ao futebol. Então, vai rapidinho. Primeiro, o professor Alexandre Caralto, que, entre outras coisas, ele participou de programação lá no Bradesco Esportes. Não sei se vocês chegaram a conviver, ele trabalhou no negócio ao esporte. Tá? Eu ouvia o programa. Tá? Agora, mas ele é um apaixonado por futebol e ele diz, entre outros pontos, assim, que ele acha que ele, mesmo tendo toda essa ligação com o esporte, ele acha meio incompatível uma rádio all news com aquela abertura daquele espaço grande para a transmissão do esporte. Tá? Isso, por exemplo, é a visão do professor Caralto. Inclusive, ele é um especialista na questão do marketing esportivo, da gestão e tudo mais, além de ser jornalista. Já o Creso traz outra colocação. Tá? Aí você se vira com os dois. Deixa eu falar do professor primeiro, do professor Caralto, em relação à questão da grade em si. Né? A grade da Band News FM para o esporte, ela é bem resumida ao jogo. Né? Qualquer jornada esportiva, que era até um problema que o José Carlos Araújo reclamou muito, o Edilson também, recentemente, porque não abrir a grade da Band News para um domingo esportivo. Porque a gente tem notícia e pode acontecer a qualquer momento. Então, num fim de semana, a gente abria a jornada 40 minutos antes e encerrava 20 minutos depois. Pensar em acabar um jogo, 20 minutos, tchau, tchau, bababam, entrevista de campo, comenta, bota gol, reprisa, vai embora, é porque a notícia não para. E a gente tinha também, aqui no Rio de Janeiro e São Paulo ainda tem, mas São Paulo acho que eles até reduziram um pouco mais, mas a gente manteve isso aqui no Rio de Janeiro forte, que era uma coisa também bem legal, que era no giro de tempo e placar, ao invés de ser de 5 em 5 minutos, como é tradicionalmente no rádio, a gente fazia de 10 em 10, e aí quando o slogan era em 20 minutos tudo pode mudar, no giro de 20 e no giro de 40, a gente soltava uma manchete do jornalismo. Então, girava o tempo placar do jogo, plantão esportivo e o plantão do jornalismo. Quando virou em um segundo tudo pode mudar, em todo giro de tempo e placar, entrava o plantão do jornalismo. Então, aqui no Maracanã, 0-0. Em São Januário, o Vasco vai ganhando, no Engenhão, Botafogo também, destaque de jornalismo, o Marcos Lacerda. A Polícia Militar acaba de fechar a Avenida Brasil por conta de um tiroteio na Vila Kennedy e tudo mais. E aí, a partir dali, se tivesse algum factual, a mensagem de áudio do ouvinte, ou um destaque qualquer que tivesse, a gente parava a transmissão esportiva para dar aquela informação. Então, o ouvinte, quando participava na jornada esportiva aqui do Rio, ele não participava somente com comentário do futebol, ele participava de qualquer coisa da cidade. Uma informação de trânsito, um incêndio. Lembro que teve no início do ano, foram 2 dias seguidos de rodada com chuva forte, que adiou um jogo do Vasco, teve um jogo do Botafogo no Engenhão também, foi tudo no mesmo dia. O jogo do Botafogo 7 horas, um jogo do Vasco seria 9h30, que foi suspenso, e teve no dia seguinte. Eu estava na redação, quando caiu o primeiro raio de chuva que alagou o Engenhão, eu falei, devolve para cá. Era o Rodrigo Campos que estava narrando, eu assumi a ancoragem da chuva e aí fiquei pincelando com o pessoal do futebol. Como é que tá no Maracanã? Como é que tá aí no Engenhão? Já voltou? Não voltou ainda. Faltou luz em tal lugar. O ouvinte está em Niterói. E aí a gente tem essa dosagem. Realmente, uma jornada esportiva no padrão que a gente está acostumado, de uma Tupi, de uma Rádio Globo, na Band News não cabe. Já o Cresa, não sei se ele quer falar, ele está dando um testemunho aqui no tempo da CBN, que o então gerente Álvaro Oliveira Filho pensava em fazer a transmissão do jogo que não estava na TV. E lá, segundo o Cresa, houve gestores que queriam fazer uma transmissão de segunda tela, complementando a transmissão da TV. Imagino que ele esteja querendo comentar, ele voltou, aí está o Cresa. Não, Mauro, isso foi... Bom, você estava lá também quando aconteceu um mental, que foi o futebol da CBN no ano 2000, que era, a CBN colocou, não sei se você lembra como ouvinte, Marcos, a CBN colocava
locutores em alguns jogos, 4 ou 5 jogos, e colocava repórteres nos outros estádios onde estivessem acontecendo futebol. E não havia uma transmissão direta. Então, assim, eu mesmo já fiz jogo algumas vezes, e aí aquela história de gol aqui no Maracanã, aí voltia para o repórter. Qual foi a grande encrenca, né? Primeiro, a falta de hábito das pessoas em ouvir aquele produto novo. Outra, como disse o Éboli num texto que eu escrevi com o Mauro, que brevemente será publicado, que tinha uma porção de gente que narrava sem saber narrar. Eu, por exemplo, eu tive que narrar um gol do Flamengo, assim, um jogo que eu cobri me valeu uma sacaneada do Loureiro Neto, porque ele estava fazendo um outro jogo e ele falava assim, e era Flamengo e Vasco no Maracanã, ele falava assim, sempre que o gol era empolgado, era do Flamengo. E sempre que o jogo foi 3-3, inclusive. E sempre que o jogo era do Vasco, o gol era do Vasco, a gente já percebia pelo seu tom. Então, teve esse projeto. Agora, teve um diretor, Bruno Tis, que ficou na Rádio CBN de 2012 a 2015, que o Bruno dizia isso da segunda tela. Ele tinha essa impressão que o Caralta tem, né? Que não cabe mais a transmissão diante de tanta oferta, mas ele acreditava numa transmissão segunda tela, né? Que é assim, ou você fazer o que o Álvaro fazia na CBN, que era escolher o jogo que não era o da TV, né? Ou então fazer complementarmente a participação ao cara. Estamos vendo o jogo, estamos comentando, né? Então, assim, eu não sei, eu acredito mais na transmissão do jogo que não está na TV do que nessa transmissão segunda tela. Mas acho que tudo tem que ser experimentado mesmo e eu acho que é uma questão de costume. Marcos? Não, eu concordo contigo do jogo que não está na TV. Porque um exemplo assim clássico, né? O jogo agora nem tanto, porque a Globo está começando a mudar um pouco a linha, principalmente por conta da pandemia, TV Globo, de botar os jogos do Flamengo no pay-per-view para aumentar. Mas se você for parar para ver, o Zé Carlos Araújo é só jogo do Flamengo, o Penido é só jogo do Flamengo, e se tiver algum outro jogo, dane-se, vamos transmitir só o Flamengo. E aí é o jogo que está na televisão. Então, por que eu vou ligar um rádio para ouvir? Obviamente tem gente que gosta, tradição, tudo mais. Acho que foi meu último dia de férias, antes de entrar de férias, estava voltando, moro em Niterói, e aí tinha um jogo do Fluminense, aquele horário maluco, dia de semana, 7 horas da noite, tinha o Botafogo 8h30 e tinha o Flamengo às 9h30. Liguei o rádio. Aí tava Transamérica, Voz do Brasil, 7 horas. Tupi, Voz do Brasil, 7 horas. CBN com o Fluminense. Rádio Globo com Voz do Brasil. Falei, pô, beleza, Voz do Brasil de 7, então a CBN deve botar a Voz do Brasil de 8 às 9, e aí não transmite um segundo tempo do Fluminense, e as outras rádios vão abrir, como era tradicionalmente o jogo das 8h30, o Botafogo. Abre 8 horas, transmite Botafogo 8h30 e faz o segundo tempo do Flamengo, como era no passado no rádio, né? Que nada, 8 horas acabou a Voz do Brasil, todo mundo abriu jornada para o jogo do Flamengo 1h30 depois. Falei assim, ninguém vai passar o Botafogo? Eu tô na ponte engarrafado aqui, queria ouvir o Botafogo, eu desliguei o celular, botei o Premiere Play no celular e fui embora. Desliguei o rádio. Agora, Marcos, tem uma... Desculpa, Mauro, só para defender o que o Penido... o que o Penido e o Zé Carlos alegam é que se você admite que o rádio vai fazer o jogo que não é o da TV, eles falam, e eu já ouvi isso dos dois, eles falam que então o rádio perdeu relevância. Então, por isso que para mim, eu acho que há uma questão de cultura mesmo. Mas aí hoje o exemplo, os 2 jogos de hoje não vão passar na TV. Botafogo, na TV aberta, né? Botafogo e Vasco, e o Flamengo e Independente. Garotinho e Penido vão narrar o Flamengo na Libertadores. É Libertadores. Tá, ok, Libertadores.
mas é um jogo de fase de grupos. Botafogo e Vasco é um clássico no mata-mata de Copa do Brasil. Entendeu? A relevância do Botafogo e Vasco é muito maior. E se bobear, vão botar a Voz do Brasil na hora do Botafogo e Vasco, porque a flexibilização não vai dar tempo de... Flamengo é 9h, né? Bom, isso é um problema. Eu sempre acho que o Flamengo, em determinados momentos, é um problema. Mas tudo bem. Uma outra questão rapidinho, Mauro, também que eu penso, é o torcedor que está no estádio. Porque o rádio, você vai num público específico, é um veículo local. A gente pensa rádio, às vezes comparando com TV. TV é o quê? A TV não passa o jogo aqui do Rio de Janeiro. Agora está um pouco mais flexibilizando isso. Aí você vai para o Maracanã. Você não está enxergando direito, está longe, tudo mais. Você quer ouvir ali porque que o jogador se machucou. Você não tem a narração da TV no momento. Aí você vai, liga o rádio. Aí o rádio está passando o jogo, está passando na televisão, que você poderia estar em casa assistindo, entendeu? Gente, eu agradeço muito. Nós vamos encerrar em cima da hora, né? Da próxima. Fluiu fácil, foi muito bom, foi muito gostoso. Espero que tenha sido, que os nossos alunos tenham tido o mesmo prazer que nós tivemos em participar dessa conversa. A gente fala de paixões e também fala de mercado, que é algo que deve ficar sempre no radar de todos nós, professores e alunos. Leandro, eu queria agradecer muito a sua participação. Eu entendo. Eu tenho cabelo. Eu entendo a concessão que você fez para nós, abrindo mão dessas praias paradisíacas aí de Niterói. Tá bom? Desculpem, hein, nativos de outras cidades. Tá? Então, eu convido a todos para a nossa próxima palestra. Obrigado, Calil. Nós vamos conversar um pouco sobre sobre o filme do Caetano Veloso, tá? Narciso em Exílio. Tá? Espero não ter errado o nome do filme, que eu gostei tanto. Tá? Muito obrigado a todos e até daqui a pouquinho. Mais uma vez, muito obrigado, Marcos. Marcos, obrigada. Abraço a todos. Falou, gente. Tchau, Estou à Marcos, disposição, obrigada. qualquer coisa é só me procurar, viu? Tá, Tchau, tchau.